Um mês com o Espírito Santo. Sexto dia. Na Sagrada Escritura, o Espírito Santo é chamado o Espírito de Cristo. Essa expressão é densa de significado. Cristo é o Verbo encarnado, feito homem, e apesar disso, permanece sempre o Verbo, o Filho de Deus, do qual, como do Pai, procede o Espírito Santo. Por isso, pode-se dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, pois que a pessoa de Cristo é o Verbo. Mas quando se fala de Cristo, entende-se falar dele não só enquanto Deus, mas sobretudo enquanto homem, isto é, enquanto é Verbo encarnado. Ainda nesse sentido, pode-se dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Sabemos com efeito que o Divino Paráclito, com o Pai e o Filho, habita em todas as almas em graça, não simplesmente, mas complacentemente. Tanto mais se compraz em habitar na alma, quanto maior é o grau de graça que ela possui. Por isso, onde a graça é mais abundante, aí se refletem de modo mais intenso e luminoso a natureza e a bondade de Deus. Por esse motivo, o Espírito Santo se comprazia intensamente na alma de Maria Santíssima, que já cheia de graça, crescia sempre mais na plenitude. E a graça possuída por Maria era só um pálido reflexo daquela que possuía Jesus, graça que os teólogos chamam infinita. Se, portanto, Jesus possui a graça de maneira infinita, pode-se dizer que o Espírito Santo se compraz na alma de Cristo de um modo infinito e aí habita como no seu templo preferido. É assim que se exprime a encíclica Mystica Corporis, afirmando que o Divino Paráclito põe as suas delícias em habitar na alma do Redentor como no seu templo preferido. E se podemos afirmar que o Espírito Santo é nosso, porque habita nas nossas almas santificadas pela graça, infinitamente mais podemos dizer que é de Cristo, cuja alma santíssima possui a graça em medida imensa. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Nele habita como em templo preferido. O Espírito Santo está na alma de Cristo para mantê-la continuamente em Deus, para conduzi-la à sua missão redentora, para solicitá-la a aderir à vontade do Pai Celeste. Vemo-lo concretamente no Evangelho, onde São Lucas, depois de ter narrado o batismo de Jesus, em que o Espírito Santo desceu sobre ele na figura de uma pomba. E acrescenta: Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Eis uma explícita declaração da plenitude sem medida com que o Espírito Santo habitava na alma de Jesus. Plenitude que, sem dúvida, remonta ao primeiro instante da vida do Salvador, e da qual Deus quis nos dar uma prova sensível no momento de seu batismo. E eis também um claro exemplo daquilo que o Espírito Santo operava incessantemente na alma de Jesus, inspirando todas as suas ações e o guiando ao cumprimento de sua missão redentora, conforme diz São Paulo. Cristo, por via do Espírito Eterno, ofereceu-se imaculado a Deus. Se quisermos compreender mais a fundo esta misteriosa ação do Divino Paráclito na alma de Jesus, podemos pensar quanto ele opera na alma que chegou à transformação do amor. São João da Cruz ensina que neste altíssimo estado o Espírito Santo invade a alma, de todo dócil à sua moção, e a dirige em todas as suas ações, impelindo-a sem cessar para Deus por meio da perfeita adesão à sua santa vontade. Imensamente mais o Espírito Santo operava na alma de Cristo, que lhe era docíssima, e sujeita a seu impulso do modo mais perfeito. O Espírito Divino encontra a alma de Jesus e a invade,
dirige, move ao cumprimento de sua missão e a leva a Deus com um impulso fortíssimo, exatamente porque ele está de todo em todo sob o governo de sua moção. Oração. Espírito Santo, como toda a união se faz em ti e por ti, uni-me a Cristo sempre mais intimamente. Prende-me a Ele por um amor faminto do absoluto. Ensina-me a contemplá-lo em um abandono total de meu espírito e de meu coração. Faz-me penetrar cada vez mais profundamente nos pensamentos e desejos do Salvador. Concentra nele todas as minhas aspirações, de tal sorte que eu nada faça nem viva senão por ele, com o fim de agradar-lhe. Incita-me a buscar a sua presença, a rejubilar-me de estar a sós com ele na oração. Ofereço-lhe todo o meu ser, com a profundeza que escapa à minha consciência, mas que não se subtrai à tua ação divina. Faz-me gozar a amizade que o Mestre quis estabelecer com os seus discípulos e aprofundar-me nela sem cessar. Reconcilia com ele o que em mim dele se afastou e faz-me reparar minhas recusas e reticências com mais amor. Uni-me a ele em união definitiva que acarrete a fusão das pessoas e sua complacência mútua para a eternidade. Jaculatória do dia. Espírito Santo, eu me uno convosco. Espírito Santo, eu me uno convosco. Espírito Santo, eu me uno convosco.